Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer essa aula agora para falar de alguns momentos terríveis da história do Brasil, uma página muito triste da história do Brasil, e é sobre aquele primeiro texto que eu passei para vocês, a escravidão no Brasil, tá? Então nós vamos falar da mão de obra escrava, e eu dividi essa mão de obra escrava aí, esse texto, em 3 partes. Eu falo primeiro da cana-de-açúcar no século XVI, depois eu vou falar na região das Minas, que é século 17 e 18, e também falo da lavoura cafeeira, século 19. Então vamos lá. Como começa essa história toda? O rei resolve colonizar essas terras. Ele precisa ganhar dinheiro na América Portuguesa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pensar em alguma coisa para ele ganhar dinheiro. Então, eu desenhei aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês. Cadê? Tá aqui, ó. O rei pensando. Olha que bonitinho esse rei, ó. O rei tá pensando, o que eu vou fazer para ter um bom lucro? E aí ele resolve, ó. Na América Portuguesa, nós vamos plantar a cana para produzir o açúcar. Ele decidiu, tá decidido, tá? Agora, tem um segundo problema. O primeiro foi resolvido. O que fazer? Plantar a cana de açúcar. Quem vai fazer? Quem vai plantar? Esse era o segundo problema. E ele pensa, tá aqui, já sei. Os indígenas vão plantar a cana. Só que não deu certo. Por que não deu certo? A gente vê quando a gente for falar dos indígenas. Agora a gente vai continuar a falar da escravidão. Então essa história começa exatamente nesse século XVI e ela continua. Tem que trabalhar. Quem vai trabalhar? Os indígenas não, então nós vamos ter que buscar uma mão de obra lá na África, que eram as pessoas que naquele momento, naquela época, eram escravizadas. Então, essas pessoas eram capturadas e atravessavam o Oceano Atlântico nesses navios aqui, ó, nos tumbeiros. Ó, olha, eu fiz o tumbeiro aqui, ó. Por que chama tumbeiro? É um navio negreiro, conhecido também como tumbeiro, porque tumbeiro lembra tumba. Tumba tem a ver com morte. Então, vocês imaginem como que era essa travessia, né? Ó, nesses porões aqui, tinham mais ou menos 400 escravos para serem comercializados, para serem vendidos. E as condições, gente, eram péssimas. Ali, acorrentados, nesse porão, eles faziam xixi, ali eles evacuavam, ali eles vomitavam e o mau cheiro era horrível, passavam mal. A comida era jogada, eles tinham que dividir, enfim, um horror. Quando eles chegavam aqui no Brasil, eles eram vendidos como coisas. Olha aqui tem um mercado aqui de escravos, olha. O pessoal comprando os negros que chegavam da África. E ali, gente, a coisa era triste mesmo, porque eles separavam pai, mãe, filho, separava, cada um ia para um lado. Quem comprou levava o pai, quem comprou a mãe levava a mãe, quem comprou a criança levava a criança. E eles iam trabalhar nos canaviais e nos engenhos, tá? Eles plantavam e quando eles trabalhavam no engenho, era um trabalho mais difícil ainda, mais sofrido ainda, né? Olha, aqui eu desenhei um engenho para vocês, tem a plantação da cana. Aqui tem o moedor, o moinho, para moer a cana, para preparar, então, toda essa matéria-prima para produzir o açúcar. As mulheres trabalhavam na casa grande. Ali elas faziam de tudo, cozinhavam, lavavam, não passavam, naquela época não tinha ferro. Ali elas cozinhavam, passavam, tinha ferro sim, acho que era o ferro era um ferro que se colocava carvão dentro, tá? Ali elas faziam de tudo, cuidavam das crianças, eram ama de leite, costuravam, já falei, costuravam, faziam de tudo.
e sofriam. Como sofriam? Sofriam tudo quanto é tipo de violência, a violência emocional, por estar naquelas condições psicológicas, as violências físicas, os maltratos. Nós vamos falar tudo isso no próximo texto, quando a gente vai falar da resistência desses escravos, tá? Bom, passando agora para o século XVII e para o século XVIII, nós vamos falar de uma outra situação, que é quando os bandeirantes encontraram, no final desse século XVII, nesse início do século XVIII, na região de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Goiás, tá? O ouro. E aí, gente, milhares de pessoas foram para aquela região. Não vou falar milhares, não, vou falar milhões de pessoas foram para aquela região para ganhar dinheiro, tá? Saíram até de Portugal, porque todo mundo queria ganhar dinheiro e o ouro, né? Dava aquela grana boa, né? Uma ilusão, porque muita gente não ganhou dinheiro coisa nenhuma, tá? E ali também foi utilizada a mão de obra escrava. O escravo, para se ter uma ideia, ele vivia muito pouco. Ele vivia cerca de 8 anos, porque o trabalho era cruel. E ali tinha a questão da fome, passava-se muita fome. Então, imagina, um escravo ficava muito doente. Eu desenhei aqui, ó, um escravo das minas. Aqui ele tá trabalhando no rio, tinha aqueles que trabalhavam dentro das minas, né? E olha que bonitinho, foi eu que fiz. Vocês tratem de fazer, vocês desenham melhor que eu, tratem de fazer desenhos melhores, não é para rir do meu desenho não, tá? E esse escravo, então, sofria também como escravo da cana-de-açúcar. E nós vamos falar muito mais desse sofrimento no próximo texto. E agora a gente parte para o século XIX para falar, então, já de uma outra situação, que é o escravo plantando o café, já na região aqui de São Paulo. No 9º ano, vocês verão com maiores detalhes essa situação do escravo, inclusive da abolição, da libertação dos escravos. Esse é assunto para o 9º ano. O que eu quero falar é que os maltratos eram o mesmo. Violência física, violência emocional, a violência psicológica. Um horror a vida deles, né? Dessa gente. E ainda volto a falar aqui para vocês de outro tipo de trabalho. O escravo fazia de tudo, tá? Então, o escravo trabalhava também como ferreiro, oleiro, ele fazia o artesanato, trabalhava com toda a mão de obra que vocês possam imaginar, né? Como, fazendo de tudo. E nós vamos ter também os escravos de ganho. O escravo de ganho era o seguinte: se tivesse uma escrava e não tivesse dinheiro, eu ia ganhar dinheiro com esse escravo. Eu colocava esse escravo para trabalhar para mim. Alguém precisava de alguma coisa, pedia para mim e eu ganhava. Mandava o escravo trabalhar, fazer alguma coisa para essa pessoa, o que ela precisava, e ela me pagava. Era o escravo de aluguel. Nós vamos ter também as quitandeiras e as quituteiras, tá? Bom, gente, olha, é só para vocês terem mais ou menos uma noção. É a primeira aula que eu faço, não repara, não ficou muito boa, eu sei. Eu já fiz 350, essa daí. Eu acho que ficou razoávelzinha. Tô morrendo de saudades, um beijo grande, fui, tchau.